Boa tarde, bem-vindos a mais um movimento associativo. Hoje, tal como já divulgamos, especial, e era bom naturalmente que não estivéssemos cá por este motivo, mas resolvemos prestar esta homenagem a uma das figuras do Concelho, em termos culturais, que muito fez pelo associativismo e grande amizade se cultivou com todos os agentes culturais, ou praticamente todos, uma relação, além de profissional, também de amizade. Falo de Eugénio Campos, que ontem nos deixou, vítima de doença prolongada. Os restos mortais estão em câmara ardente na Igreja da Misericórdia. Vai ser feito o funeral amanhã, às 11h30 da manhã. E hoje, depois de ontem já termos ouvido aqui variadíssimos testemunhos na nossa edição de notícias, hoje resolvemos fazer um movimento associativo, apesar de ser feriado, porque ele merece toda essa consideração, com três elementos que conheciam bem de perto a figura de Eugénio Campos e que podem dar um contributo importantíssimo para esta homenagem que a RCF também quer prestar ao amigo, porque acima de tudo era um amigo. Domingos Florim, também Paulo Joaquim e especialmente hoje o vereador com o pelour da cultura Gil Ferreira, a quem desde já agradeço essa disponibilidade em ter aceito o nosso convite para estar aqui a falar de uma figura, de uma personagem da cultura feirense que muito lhe diz também, não enquanto vereador da cultura, também por aí naturalmente, mas basicamente desde tenra idade, porque foi aí que começou a ter uma relação forte com Eugénio Campos. Professor Gil Ferreira, boa tarde, que se estendeu até aos dias de hoje, não é? Muito boa tarde ao programa, ao Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite. É de facto um convite ao qual não poderia deixar de aceder, pelo respeito e pela amizade que particularmente me une ao Sr. Eugénio Campos, que deixou de estar no nosso convívio. Também muito boa tarde ao Paulo Joaquim e ao Domingos Florim, aqui presentes. Como referia, de facto, o primeiro motivo do nosso encontro, feliz encontro, como sabemos, o Sr. Eugénio é um feirense e que sempre dedicado às causas sociais, ao associativismo, particularmente ao associativismo cultural, e com uma particular paixão pelo cineteatro, que se reporta a um período anterior ao período da governação do cineteatro enquanto equipamento municipal. E é precisamente essa a nossa história de ligação. Naturalmente que as nossas famílias se conheciam. E em 1993, recordo-me da data, em janeiro de 1993, o Sr. Eugénio, que cuidava e zelava já de forma voluntária e altruísta, completamente altruísta, deste equipamento, no sentido de viabilizar que fossem realizadas lá apresentações de teatro, e particularmente do Teatro Revista por ocasião das Fogaceiras, à qual está intimamente ligado já do tempo da própria mãe. Ainda se realizava este momento icónico de Santa Maria da Feira na Casa do Povo, depois é que passou para o Cineteatro. E precisamente em 1993, em janeiro, a conto do período de montagens e de ensaios da peça do Teatro de Revista, pediu ao meu pai se me podia, no fundo, se deixava que eu o ajudasse, porque ele de facto estava lá sozinho, e eu ao acompanhá-lo, porque havia também esse interesse de passar, como hoje percebo que era muito mais do que a ajuda física, porque nós na realidade com 12, 13 anos
Ele falou com os meus pais, falou com os pais do meu primo, Sérgio Castro, também de um amigo comum, o Humberto Teixeira, e pediu se de facto nós, os três jovens, o podíamos ajudar, e a partir daí passámos a ajudá-lo. Quando necessitava, havia ainda a teia em madeira, estava completamente inacessível, era de facto um equipamento que estava em muito más condições, mas que aquela paixão de o revitalizar permitiu que hoje nós, feirenses e entidades oficiais, olhemos para o equipamento cultural com outra dignidade e que de facto reconheçamos nele essa importância. E foi aí que começou a nossa ligação, e começou precisamente pelo cineteatro, depois de nos conseguir seduzir para o cineteatro e para as artes do espetáculo, depois de termos acompanhado esse grupo de teatro amador. Seduziu-nos também o Sr. Eugénio para o movimento associativo, para o trabalho comunitário, e também levou-nos para o Orfeão, tendo formado lá um grupo de jovens, e também foi ele o promotor da nossa primeira apresentação no intervalo do ano seguinte da peça de teatro de revista, no qual nós nos apresentamos. Foi a nossa primeira apresentação pública, miúdos, tocámos muito mal, mas também foi obra do Sr. Eugénio. Não foi obra do Sr. Eugénio tocarmos mal, mas na generosidade e na vontade de transmitir competências e de transmitir paixões, o Sr. Eugénio promoveu que nós nos apresentássemos naquele intervalo, e talvez tenha sido por esse motivo que hoje nos dedicamos a um conjunto de causas que, se não fosse pela mão do Sr. Eugénio, e pela generosidade e pelo coração do Sr. Eugénio, provavelmente estes três jovens não estariam dedicados às causas que se dedicam hoje, nos quais particularmente falo por mim. Portanto, foi assim, Paulo. Já foi uma ligação pelo cineteatro, primeiro, e que já ultrapassa 2 décadas. E ele é conhecido precisamente, e na última conversa que mantivemos, que foi precisamente na rádio, sensivelmente um ano e meio, eu tratei-o como ele gostava de ser tratado, porque ele gostava de ser tratado assim, não se importava pelo senhor cineteatro. E ele disse que isso via esse termo como a forma que as pessoas expressavam o carinho que tinham por ele, e não de uma outra forma, e que isso era demonstrativo do trabalho que fez, do trabalho que fazia, e via isso como o carinho que as pessoas tinham com ele. Também me disse que se considerava, e nós sabemos-lo, uma pessoa do povo, muito comunicativo, como todos sabemos, e acima de tudo que se interessava também por gente dedicada, como as pessoas do meio associativo, com maratonas no cineteatro até de manhã, que me contou histórias fabulosas. Por exemplo, no tempo das bandas, as ditas bandas de garagem, ele chegou a dizer que ficava no cineteatro até de manhã sem dar conta, porque depois do espetáculo havia reparações a fazer, os minutos iam passando, e quando dava conta era de manhã, e nessa altura ainda trabalhava na EDP, e então ia-se tomar um banho e ia direto para o trabalho, e fazia aquilo, diz ele, inconscientemente, porque não dava conta de que efetivamente estava atrasado, digamos assim, para ir dormir, com a esposa preocupada, mas também fez questão de dizer que teve a felicidade de ter uma esposa compreensiva, juntamente com os filhos, que percebiam essa paixão dele. Sempre que podia também os compensava, e que era feliz por ter uma família assim, que entendia essa sua paixão.
Ele era efetivamente assim, dado principalmente a esta causa, porque estamos a falar do Cineteatro particularmente, onde ele, independentemente de ele ter feito parte do movimento associativo, do Orfeão, também esteve na direção do Feirense, também fez parte desta rádio, é importante dizê-lo, da direção desta rádio num momento difícil, e ele contou-me exatamente esses momentos, que fez parte e que hoje tinha orgulho de ter passado uma fase difícil que a rádio passou nessa altura, e ele ter contribuído juntamente com outras figuras para que esses problemas fossem ultrapassados, e que hoje tinha orgulho nesta rádio que ele também ajudou a erguer. Por isso estamos a falar de uma pessoa abrangente, não é? Focado sempre no cineteatro, mas que conseguiu expandir-se para outras áreas e particularmente para o movimento associativo. Sim, a generosidade do Sr. Eugénio será sempre notável e admirável. O cruzamento com um conjunto de instituições concelhias, eu diria que o Sr. Eugénio acaba por estar ligado a todas as associações, porque soube como ninguém valorizá-las, galvanizá-las, esteve, tanto do que eu conheço e do que eu acompanhei, esteve sempre disponível para desinteressadamente e sem olhar a clubes, entre aspas, ajudar na medida das possibilidades dele e no exercício das suas funções ou fora do exercício das suas funções, o tecido associativo. Julgo que não estou a dizer nada de exagerado, e se o estiver, naturalmente declaro a minha parte interessada, na medida em que reconheço na pessoa de Eugénio Campos uma se não a minha referência ao nível de trabalho no tecido associativo. Por isso eu diria que ele não pertence não transcendeu, de facto ele esteve muito ligado, e eu recordo particularmente no Orfeão da Feira, e recordo também dos momentos da Rádio Clube da Feira, porque ainda em alguns restícios dessa ligação à Rádio Clube da Feira sobraram alguns cabos, aliás, para eu soldar. Aliás, ele faz parte a propósito dessas empreitadas do Sr. Eugénio. Ele fez parte nesse momento da Rádio Clube da Feira precisamente quando estava ligado ao Orfeão, e foi por essa inerência. Sim, por inerência de funções. Mas como lhe estava a dizer, o Sr. Eugénio esteve nos bons momentos das instituições às quais se associou, na sua entrega generosa e de trabalho, mas também esteve nos maus momentos, e isso é de destacar, porque de facto para os bons momentos existem sempre muitos seres humanos disponíveis. Para os momentos menos bons, e quando é necessário de facto se entregar, e quando é de facto necessário dar muito aos projetos, por vezes sente-se um vazio, e o Sr. Eugénio teve sempre esse comportamento digno de se associar independentemente, e sobretudo quando mais era necessário que se associasse e que estivesse presente. Introduzo na conversa também os comentadores residentes do movimento associativo, hoje, como disse, num programa completamente diferente, de homenagem a Eugénio Campos. Paulo Joaquim, privaste-se de perto também com ele, em muitas ocasiões, muitos espetáculos, muitas conversas e histórias para contar, que ficarão para sempre guardadas na memória, naturalmente, não é? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade, o Eugénio, e seguindo aquilo que o Gil acabou de falar, eu penso que tudo isto é verdade, e há muito mais para acrescentar, porque o Eugénio era uma pessoa especial. Eu acho que todos nós que privámos com o Eugénio chegámos à conclusão que um ser humano como o Eugénio já
já não, quer dizer, não existem, eles existem, mas não é tão bondoso como o Eugénio era. Porque eu lembro perfeitamente quando nós fazíamos algumas atuações no Cineteatro António Lamoso, naquelas condições, pronto, antes desta renovação que foi feita, em que eu cheguei a estar lá, porque nós vínhamos para lá ajudar a montar as luzes e preparar os espetáculos, e muitas vezes o Eugénio referenciava-se àquele espaço como um espaço de carinho, de amor dele, e que tentava pelo melhor possível ter aquilo em condições para que a gente conseguisse fazer um espetáculo. Muitas vezes sentávamos lá a ver os cabos, porque os cabos não estavam estragados, então ele ia buscar um alicate e, como tinha muita habilidade nesse sentido, cortava o cabo, tentava emendar o cabo. Pronto, era uma pessoa que sempre nos marcou, e especialmente a mim, marcou-me muito o Eugénio, pela sua postura, pela sua bondade e, acima de tudo, por uma coisa que ele fazia de uma forma muito peculiar, que era incentivar as outras associações, embora ele tivesse ligado muito ao Orfeão e aqui a Santa Maria da Feira, mas ele tinha um carinho especial por muitas associações do nosso município, e então sempre que nós falávamos com eles, nós queríamos fazer isto, e ele era o primeiro a incentivar-nos a fazer, como é que devíamos fazer, inclusive na área que ele estava mais, na área profissional, que era de eletricidade, mexer na eletricidade, e ele era bastante habilidoso nesse sentido, ensinar-nos como é que nós devíamos fazer, como é que devíamos pôr as coisas. Portanto, foi uma pessoa que me marcou a mim muito e que ficará para sempre na minha memória e no meu coração, porque inclusive a última conversa que estive com ele, estávamos a falar, e ele inclusive a falar na minha associação, a dizer que nós tínhamos feito lá umas obras fantásticas. Portanto, era uma pessoa que se preocupava, não dizia aquilo da boca para fora, dizia aquele sentido, portanto, porque ele gostava mesmo, ele vivia muito o movimento associativo. E também privei-me bastante com ele também na questão da viagem medieval, porque também fazia parte da organização, e era uma pessoa que estava sempre em campo e era preocupado com que corresse tudo bem às associações. Muitas vezes ele dizia, se faltar a luz no espetáculo para mim não é muito grave, vocês é que não podem faltar a luz às associações. Portanto, era aqueles pequenos desabafos que ele fazia que hoje em dia nos marcaram, e que a mim especialmente me faz ficar com essa recordação de uma pessoa que merece todo o meu respeito e toda a minha consideração, sem dúvida alguma, como já merecia em vida, mas que são pequenos episódios que ficam gravados na nossa memória e que nós temos que prevalecer, temos que os manter, e acima de tudo temos que fazê-los viver, mesmo com a partida do Eugénio. Todos nós temos que fazer viver estes momentos e não esquecer, porque o Eugénio deu muito, mas mesmo muito, a todos nós. E como o Gil estava a dizer, por exemplo, no caso de ele estar lá a ajudá-lo a fazer serviços no antigo cineteatro, na outra fase, tudo isto são marcos que ficam na nossa cabeça e que nós não podemos jamais esquecer, porque efetivamente ele vivia muito aquele espaço, ele adorava aquele espaço. Porque ele disse-me, Paulo, nessa conversa que mantivemos, uma coisa interessante, que era saía de casa e a esposa dizia-lhe, já vais para o cineteatro num domingo, num sábado, que mesmo que não houvesse espetáculo, ele dizia, não, vou apenas tomar café, mas inconscientemente, diz ele, eu ia tomar café, mas quando dava conta estava mesmo no cineteatro. Não, porque e depois passava lá horas e horas e chegava à casa e a minha esposa dizia-me, afinal foste, e ele, pois fui, mas nem dei conta. Não, ele vivia muito aquele espaço, e sem dúvida sabia. Aliás, e o Gil antes de estar, portanto, no cargo que está atualmente, era diretor de uma associação, e também privou nessa condição com ele. O cineteatro tinha umas condições, não vou dizer miseráveis, mas eram velhas, antigas, eram já situações, já eram umas instalações, apesar das obras, apesar daquelas obras que foram feitas. E uma coisa que eu achava piada é que ele dizia, eu tento, isto está velho, mas eu tento pôr isto mais novo possível para não parecer mal. E eu cheguei a ver o Sr. Eugénio a pregar um prego numa cadeira, no auditório, portanto, que era para a cadeira não se esmanchar. Portanto, e estes são aqueles momentos que a gente diz assim, realmente ele tinha um grande amor por aquela casa, efetivamente tinha, nem sequer se pode equacionar isso, e acima de tudo foi uma pessoa que tentou manter aquela casa sempre com as condições dignas,
de receber espetáculos, de nos receber a nós em associações e outras entidades que por lá passaram, sabendo nós que aquilo, pronto, não estava nas condições perfeitas, e é isso que a gente tem que realmente enaltecer no trabalho daquele homem, porque é aí que eu acho que ele foi muito marcante mesmo. E penso que e a família vai me perdoar o que eu vou dizer, mas é assim, mas eu conhecendo como eu conheço, e ele gostava muito da família, como é óbvio, nem se põe isso em causa, mas o Cena Teatro para mim era a primeira casa dele. A partir do momento em que ele tinha os filhos criados e a vida dele estava pronto, ele não negava isso, que ele tinha duas famílias, não é? E ele foi para o Cena Teatro, agarrou aquela casa de decoração e fez tudo e mais alguma coisa para que aquilo corresse bem, e correu, graças a Deus, e fico feliz por ele ter assistido à inauguração das obras quando foi feito, porque era um dos sonhos dele, efetivamente, embora era aquela pessoa que eu acho que podia andar lá também, digamos, a mostrar do trabalho feito, mas não, quando chegava a hora às vezes dos acontecimentos, ele refugiava-se naquele cantinho dele, que era uma secretária com um computador aberto, e estava lá sentado, com montes de fios à volta, projetores, lâmpadas, que era para eles arranjar, e ele refugiava-se. Portanto, não era aquela pessoa que andava, digamos, a valorizar-se com o projeto, não. Fico feliz por aquilo tudo que foi feito e ele enquanto vive, porque acho que ele merecia, sem dúvida alguma, todo esse trabalho que foi feito no Cena Teatro, e que deixava ficar uma casa nova para ele, sem dúvida alguma. Domingos Fleurim, boa tarde. Já ontem, nesse especial que fomos fazendo também, nos blocos informativos, me dizia que ele era uma figura especial, uma pessoa com um carinho extremo, com uma dedicação até ao limite para com todos. Marcava efetivamente a diferença, esse pormenor ou por maior, de Eugénio Campos. Boa tarde a todos, boa tarde ao Sr. Vereador, ao Gil, ao Paulo Jaquim. Louvar a atitude da Rádio Clube da Feira por prestar esta mini homenagem ao Sr. Eugénio Campos, uma pessoa que, sem dúvida, dos três que aqui estamos, ou dos quatro, talvez ele seja aquele que teve menos contacto com ele, mas sem dúvida que eu recuava um bocadinho em relação às passagens que vamos falando aqui do Sr. Eugénio enquanto pessoa ligada ao Cine Teatro, e ainda ele era funcionário da EDP, e sempre que haviam algumas iniciativas que a Casa da Gaia organizava, uma das pessoas a quem nós teríamos que falar, porque face à sua profissão, era com o Sr. Eugénio, de forma a desbloquear rapidamente situações ligadas à luz, porque tínhamos que realizar alguns espetáculos em vários locais, e foi sempre um homem, daquilo que me recordo e daquilo que ouvi também falar em relação a esse homem, de uma amabilidade e de uma forma de estar, de ajudar, fora de série. Recordo-me também, ainda ele como diretor do Orfeão, em que na altura das mini-olimpíadas ele tinha aquela preocupação de acompanhar muitas vezes os jogos de futebol e outro tipo de desporto que era realizado, o atletismo, e a maneira como ele abordava muitas vezes os diretores de outras associações que estavam lá, no sentido de ver se estava tudo bem, se as coisas estavam a correr da melhor forma, se os jovens estavam a gostar. Era de uma dedicação fora de série, sem dúvida que era. Era um homem de consenso. Várias vezes falávamos, nas poucas vezes, ou em algumas vezes que utilizámos o Cine Teatro para realizar alguns espetáculos, e o Sr. Eugénio, lá estava aquela figura sempre com as mãos nos bolsos, como ele gostava de andar, muitas vezes pelos corredores, ia a falar connosco, e muitas vezes com alguma revolta. Eu sei que isto não era só com a Casa da Gaia, é de situações que aconteciam com outras associações. Começávamos a falar com aquele homem e muitas vezes chegávamos lá com uma revolta, e ele, com a sua maneira muito própria de ser e de tentar apaziguar umas questões assim um bocadinho mais chatas, ele tinha sempre uma palavra de conforto, de consenso e de fazer-nos olhar para o problema de uma outra forma. Não olhes para isto de uma forma tão negativista, vê desta forma. Olhar sempre o lado positivo, não é? Sim, um lado positivo. E depois tinha uma
eu acho que, apesar de não ser uma figura de relevo do nosso Conselho na área cultural, mas eu quase que me atrevo a dizer... Porque ele também nunca quis, ele disse-me isso, nunca quis, a convite esteve, mas nunca quis assumir o protagonismo em nenhuma associação. Sim, chegámos a ter algumas conversas sobre isso, mas eu quase que me atrevo a dizer que era, talvez, num lote de 15 ou 20 pessoas, daquelas pessoas que realmente conheciam o meio associativo no Concelho de Santa Maria da Feira. E porquê? Porque era uma pessoa que gostava de saber, de saber aquilo que as associações realizavam e faziam e que promoviam, gostava de muitas vezes opinar e muitas vezes também até ajudava, indo ao encontro daquilo que o Paulo Jaquim também estava a dizer, que é verdade. Eu recordo-me ainda na altura de Rock Feira, nós fizemos Rock Feira, o último foi no Aeroparque, e tínhamos lá alguns problemas relativamente à história das baixadas de luz e isso tudo. E era sempre muito caro. Sempre que se queria fazer alguma coisa, custava uns milhares. E dizia ele assim, eu se fosse muito rico, arranjava daqueles caminhões com geradores, punha aqui, eles não ganhavam dinheiro nenhum, mas vocês também não gastavam. Mas não era só para a Casa da Gaia. Independentemente da associação que fosse. Era aquele tipo de pessoa que eu acho que ele encaixava que nem uma luva se estivesse ligado sempre à área cultural, porque ele gostava muito da área cultural. Eu sinceramente o Gil é capaz, com certeza conhece muito melhor do que eu, dava-lhe muito gozo a revista na altura das fogaceiras. Ele também tinha a sua própria maneira de ser, era uma pessoa que gostava de piadas, às vezes assim um bocadinho picantes, a rir, mas ia dizendo algumas verdades. E mesmo dentro do Orfeão, talvez tenha sido das últimas conversas que eu tive com aquele homem, que eu lhe perguntava, então, Sr. Eugénio, o tema este ano é importante? Tem lá algumas coisas que as pessoas visadas não vão gostar muito. Não tem nada a ver com isso, tem algumas opiniões. Está, aquela maneira de ser muito própria dele. Não, é um facto. Eu acho ele, de facto, poderia, até porque tinha um gosto estético bastante apurado, que também foi o fruto de todo esse trabalho, quer no movimento associativo, quer o contacto, as oportunidades de contacto com artistas de relevo nacional e internacional no seu percurso no cineteatro. Eu concordo plenamente com o que o Domingos refere, que ele poderia ter estado sempre, ele esteve sempre ligado à cultura, ao setor cultural, e fez, sobretudo, porque é o que eu costumo dizer a quem trabalha comigo diretamente, trabalhar nas produções com os artistas nacionais e internacionais é fácil. A nossa dedicação e o nosso valor vê-se no profissionalismo que aportamos a trabalhar com os nossos agentes culturais. E aí a grandeza e a generosidade do Sr. Eugénio Campos estava nesse momento de contacto, em saber valorizar, respeitar e dignificar os agentes da nossa terra, de Santa Maria da Feira, porque ele próprio também sentia esse orgulho, não é? Na cultura que se fazia por cá. Eu não querendo interromper o Domingos, mas para referir, concordo plenamente. Podemos e devemos. Concordo plenamente. Ele esteve sempre ligado ao setor cultural, embora de uma forma discreta, mas poderia ter estado de outras formas, se o caráter dele assim o quisesse, porque ao longo dos tempos, fruto da grande paixão que aportou a todos os projetos que se envolveu, fruto do amor que dedicava aos projetos e às pessoas, fruto do voluntarismo que tinha na sua ação, teve a oportunidade e a humildade de aprender e desenvolveu um gosto estético extraordinário e desenvolveu competências. Aliás, eu só quero referir duas questões muito breves. O Sr. Eugénio, durante este período mais crítico, que nos apanhou um pouco de surpresa, apesar de todos os dias conviver com ele, ou quase todos os dias, trabalhou sempre. O Sr. Eugénio trabalhou sempre, ainda nos últimos encontros que tivemos no cineteatro,
ele estava envolvido, agora nestes últimos momentos andava a preparar uma cabelagem para uns equipamentos LED que tínhamos adquirido recentemente. Tinham outros projetos que estávamos também a ver com ele. Trabalhou sempre dedicado em diversas frentes, e concordo plenamente e não me vou alongar mais. Ele tinha uma outra parte, que eu vou ser um bocadinho da área cultural. O Sr. Eugénio, apesar de não ser um político, notava-se que tinha alguma influência em algumas decisões que se tomavam relativamente a algumas questões culturais que muitas vezes existiam no Conselho. Eu recordo, precisamente por ser ouvido, não é? por ser ouvido e por as pessoas também reconhecerem que aquele homem tinha conhecimento, sabia, muitas vezes sabia aquilo, uma grande parte das vezes quase que tinha a certeza absoluta daquilo que estava a dizer, afirmava e vinha-se a confirmar que realmente aquilo que ele dizia era o mais acertado. Eu nunca mais me esqueço, num determinado ato eleitoral, estávamos a falar de hipotéticos vereadores e diziam, perguntaram-me a minha opinião. Eu dei a minha opinião, disse, se formos por ali, se calhar vamos bem, mas se formos para aquele lado, podemos estragar tudo. Eu não vou falar em nome das pessoas com certeza que compreendem isso, mas eu dizia-lhe a ele, Sr. Eugénio, mas isto nem sempre é fácil. Pois, mas depois também temos aquele lado que é mais chegado àquela pessoa, o outro lado, por várias razões, é chegado a uma outra determinada pessoa. E eu perguntava-lhe, e você já, na sua ideia, qual é que é o melhor? Eu já dei a minha opinião, quem direito. Na minha opinião, seria aquela pessoa, por várias razões, e o que é certo é que, algumas vezes, aquilo que ele dizia vinha-se a concretizar. Era a escolha. Era a escolha. Eu recordo-me quando, ainda tenho a certeza, na altura do Alfredo Henriques, foi a pessoa que o convidou para ficar, e se eu estiver a dizer alguma inverdade, por favor, corrijam, pelo menos foi a informação que ele me deu. Quem o convidou para ficar à frente do Cineteatro foi o próprio presidente Alfredo Henriques. Sim, ele também me confessou isso, mas disse que nem pensasse nisso. Sim, exatamente, foi mais ou menos assim. E dizia-me ele, eu sempre que posso colaboro, mas sendo o presidente a pedir, e agora que eu estou reformado, isto é uma chatice. Não, ele disse que nem pensasse nisso, em assumir funções quase de profissional, não é daquilo. Ele disse, eu continuo a fazer o meu trabalho, não é? Mas ele praticamente, mas sem foi isso que aconteceu. Ele foi exatamente isso, não é? E será conveniente reforçar essa dedicação, que não é só de agora, porque depois, na realidade, quando houve um programa, julgo não, foi no período de governação no qual o vereador Carlos Martins tinha o pluro da modernização, juventude e desenvolvimento. Julgo que era esta a designação do pluro. Foi precisamente no ano 2000 que se começou a intervir pontualmente e programadamente na recuperação do então equipamento. Mas o Sr. Eugénio, antes desse convite, para quando da sua reforma antecipada, para se associar a este equipamento enquanto figura que geria as questões associadas à sua manutenção e à sua utilização, já tinha uma ligação forte, mas é correto o que o Domingos está a referir. Uma outra coisa que eu gostava de dizer aqui, porque era importante, eu não sei se ele conseguiu concretizar isso ou não, mas em determinada altura dizia ele que uma das preocupações dele era fazer com que o Orfeão tentasse ter uma atitude diferenciada relativamente às mini-Olimpíadas, porque ele sentia que as mini-Olimpíadas estavam a perder, de alguma forma, o interesse para o meio associativo. Isto é, há muitos anos, porque infelizmente julgo que ultimamente isso não tem acontecido, as mini-Olimpíadas eram sem dúvida um marco muito importante mesmo para as associações. Quase todas as associações do Conselho participavam naquele evento. E ele começou a sentir, eu sei que ele chegou a ter algumas reuniões com alguns diretores de outras associações, ele começou a sentir que começou a haver algum desinteresse por aquela iniciativa. E era uma das preocupações dele, que ele dizia que aquela atividade no Orfeão
era uma atividade pioneira, era uma atividade que devia ser reconhecida e que devia ser louvada e que deveria ser mantida, e que nos últimos anos as coisas não estavam a correr com o propósito que lhe foi dada na altura, que seria ter quase como o meio associativo, fosse ele desportivo ou não, também, a participar naquela iniciativa do Orfeão. E com algum desagrado, não sei se ele conseguiu fazer isso ou não, ele via que as mini-Olimpíadas estavam a decair face à participação das associações do nosso Conselho. Posso dar um contributo porque estive cá ontem, penso que foi ontem, ontem o Henrique Portela a falar precisamente da edição deste ano das mini-Olimpíadas, porque este ano é ele o responsável pela organização, e ele vai de encontro, mas aí assumiu também uma posição um bocadinho pessoal, que ainda não tinha falado tão abertamente porque era uma questão de alguma sensibilidade, mas que entendia exatamente isso que está a dizer, que as mini-Olimpíadas tinham que ser assumidas de uma outra forma pelo Orfeão, para não cair nesse possível vazio que pode acontecer, não sei se pelo empenhamento ou pelo afastamento de algumas associações, mas ele próprio diz que tem essa preocupação, e volto a reforçar, ele falou na questão pessoal, que pretendia naturalmente como membro também apresentar essa ideia, mas que não seria já, até porque estamos num momento de mais uma organização, mas pensava isso e também tinha essa dificuldade e esse receio de se vir a esvaziar no tempo já por aquilo que via em termos de participação. E diz ele que tinha que se arranjar aqui um modelo diferente e que tinha que ser o Orfeão a fazer isso. Pronto, é a ideia dele. Vai um bocadinho de encontro a esse pensamento. Não sei se será esse o pensamento do Orfeão, porque não tenho qual presidente para lhe perguntar, mas haverei de fazê-lo naturalmente, porque foi uma questão lançada também por um membro do Orfeão, e que é que pensam em termos de próximas edições, que modelo seguir, se o que está, se outro qualquer, porque pelo menos já percebi que irá à discussão, não é? Relativamente a Eugénio Campos, Paulo, há aqui uma passagem também desta conversa que foi muito intimista e que me marcou, e de que maneira, não é? E ele diz-me uma coisa de um amigo que também sei que é teu amigo, uma figura nacional, que também infelizmente não tem passado por momentos de saúde nada bem, está melhor agora, muito melhor, parece-me recuperado a 100%. Falo do José Pedro Gomes. Ele conta-me uma história fantástica que eu gostaria de partilhar convosco, porque acho que é demonstrativo de tudo aquilo que aqui tem sido dito por ele. Vou abreviar, e é mais ou menos assim. O José Pedro Gomes neste momento é um amigo especial para ele, e um amigo de casa. Porquê? Tudo isto porque o José Pedro Gomes vinha atuar ainda juntamente com o António Feio, que também já nos deixou na conversa da treta, e no fim desse espetáculo o José Pedro Gomes disse-lhe que estava indisposto, que não se estava a sentir bem. Eles tinham que ir para a ceia depois de sair de Santa Maria da Feira, porque tinham um espetáculo no dia seguinte em ceia e tinham que levar a logística toda para lá. E ele disse-me exatamente por estas palavras: o António Feio, e que Deus o tenha, foi mesmo assim, ele queria era boa vida, e então pegou no seu Porsche amarelo e toca aí para o Porto, lá para a noite, porque o António Feio queria, era isso. E disse-me assim: toma conta dele. Eu disse: tome, pode ir descansado. Pronto, e o António Feio lá foi sozinho para o Porto, no Porsche amarelo dele, ele disse mesmo isso. E eu fiquei com ele. Entretanto, o resto da equipa de produção teve que partir mesmo para a ceia, mas estavam ali com dificuldade, se ele vai, se não vai, e ele disse: não, ele não vai, ele não sai daqui, da minha beira, vai comigo ao hospital, porque se está indisposto vai comigo ao hospital, e depois não se preocupem. E o José Pedro Gomes concordou com tudo isso e disse: está bem, eu depois vou de táxi lá ter, não se preocupem. Então eles arrancaram e ele lá foi com ele para o hospital. Conclusão: 4 da manhã, quando saem do Hospital de São Sebastião. Preparava-se o José Pedro Gomes, já restabelecido dessa indisposição, que não foi nada de grave, para partir para a ceia às 4 da manhã num táxi. E o Eugénio Campos disse: não, você não vai nada de táxi, eu vou lá levá-lo. Fiz um telefonema para casa, disse à minha esposa: vou a Viseu levar um amigo dele. Se a Viseu, que é mais perto, para não haver grande coisa, para ter essa ceia, isso é lá muito longe. Então, mas vais agora? Vou agora e depois explico. Pronto. E diz ele: e fomos, passei às 4 da manhã, chegamos lá, fomos tomar um pequeno almoço juntos. E ele lá ficou,
E a partir daqui ficou também uma amizade para o resto da vida. Sempre que o António Feio, o Zé Pedro Gomes cá vinha, fazia questão, ou nas proximidades, de ir almoçar ou jantar à minha casa. Diz ele, e foi a partir daqui também que se criou uma amizade quase de irmãos, de uma relação que partilhavam, que conversavam muitas vezes, que partilhavam também ideias sobre a cultura, sobre projetos, mesmo de âmbito nacional. E isto tocou tanto o José Pedro Gomes, que também é uma pessoa fantástica, e que ele também disse que se enquadrava no mesmo espírito de humildade, também de disponibilidade. E ele disse: enquadramos-nos tão bem os dois, aquilo somos dois irmãos que ficaram ali para o resto da vida, numa amizade profunda. E o Paulo, que conhece, por isso é que eu introduzi o Paulo, conhece muito bem também o José Pedro Gomes. Não sei se o José Pedro alguma vez te falou desta relação de amizade deles e desta história que eu acabei aqui por contar, que foi pública, porque ele contou-me isto na rádio, não é? Não, eu por acaso eu soube da história por intermédio do Eugénio, e inclusive tive prazer de fazer uma peça com o José Pedro Gomes no Cineteatro antes de remodelação e com o José Pedro Gomes após a remodelação do espaço. E claro, nós, como tudo, vinhamos à tarde para aqui para ajudar a montar a parte técnica das luzes, etc. E uma coisa que eu achei piada neste último que nós viemos cá, porque depois agora ele esteve cá entretanto, mas já foi no Europarque, não foi no Cineteatro. Mas no penúltimo que ele esteve cá, eu achei curioso ele andar com o Eugénio a ver as instalações, o que é que tinha sido mudado, o que é que não tinha, e depois eu achava, eles dois via-se mesmo, tinham uma ligação muito íntima entre eles, porque eu achava a piada, o Zé Pedro Gomes já se para o Eugénio: este degrauzinho aqui, pá, não está nada bem, quem fez isto aqui não pensou neste degrau. Portanto, ele a apontar situações e a falar, e o Eugénio ria-se e via-se que havia uma disposição e que havia ali uma ligação mesmo muito próxima entre um e outro. Mas também com o Zé Pedro Gomes e com alguns outros, é fácil criar amizade. É fácil criar amizade, mas também lá está, com o Eugénio, pessoa que também é extremamente fácil criar amizade, porque eu sempre que estive presente no Cineteatro com eventos nossos, nunca nenhum técnico de som, técnico de luz, nunca nenhum ator ou músico ou o que fosse me veio dizer: aquele senhor é intragável, não consigo estar com aquele senhor, ou ele é mau antipático. Não, nunca isso aconteceu. Pelo contrário, o Eugénio só não tirava a camisola para dar-se, porque por ele tirava a camisola e dava. E se fosse preciso também fazia. Ele nisso, acho que ele era extremamente aberto, simpático, e ele fazia tudo e mais alguma coisa para agradar as pessoas, porque lá está aquilo que se está aqui a falar. O Eugénio conseguiu durante este tempo fazer aquilo que muitas vezes nós falamos, mas não conseguimos. E o Eugénio conseguiu, que foi absorver a informação de todo o movimento associativo, e não só, mas tudo o que se passava neste concelho, de uma forma a ter quando eu falava às vezes com ele, e apanhava muitas vezes na Galp, ali no Espargo, que ele ia lá comprar tabaco e tomar um café, e eu às vezes falava com ele lá. O Eugénio, notava-se que o Eugénio às vezes dizia assim: então o que é que se passa aí com a associação ABCOD, que acho que anda para aí um problema de presidente, não sei quanto. E ele: não é nada, isso o pessoal anda a falar demais, não é? Portanto, notava-se que ele tinha um conhecimento, portanto, ele tinha uma absorção de informação tão grande, porque as pessoas, se calhar com o Eugénio, nós desabafámos com o Eugénio, nós conseguimos fazer aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer entre nós, que somos dirigentes associativos e podemos desabafar uns com os outros, não. Mas com o Eugénio à nossa frente, nós desabafámos com ele, nós dizíamos: olha, não questão de confiança, não é? Porque ele era uma pessoa que conseguia, e depois, claro, dava-lhe um privilégio ter a informação de maneira como tinha para poder, porque também uma coisa, isto que fique claro, nunca, neste tempo que vivi com o Eugénio, nunca o Eugénio me disse mal ou menos bem da A, B, C ou D, nunca. O que o Eugénio podia dizer: não concordo com a atitude da A, B, C ou D, e acho que podia ser diferente, não é? Mas nunca me disse: não gosto do gajo porque o gajo é isto ou porque é aquilo, ou porque está a fazer isto e não devia fazer, ou porque nunca. O Eugénio foi sempre uma pessoa que foi sempre direta, dizia as coisas de uma forma muito clara, mas nunca, neste tempo que eu privei com o Eugénio, me disse que A, B, C ou D que era mau, ou que era que não servia, ou que não, nunca. Portanto, era uma pessoa que conseguia ter o bom senso de estar
nos locais e ter esta simpatia, que eu acho que o que nós estamos aqui a fazer serão centenas e se calhar umas grandes centenas mesmo que lhe estão a prestar homenagem, porque ele era uma pessoa que conseguia de uma forma muito peculiar dele às vezes falar e dizer as coisas, mas em tom de brincadeira, que era uma coisa que nós hoje em dia não conseguimos, porque nós às vezes desabafamos e eu às vezes digo isto, às vezes perco um bocado a razão, porque às vezes as coisas estão aqui muito atravessadas a garganta e a gente diz as coisas para fora, embora às vezes admita que errou e que tem que voltar atrás, mas já és disso, portanto, já não nos consegue tirar do cenário. Ele não, ele era uma pessoa que conseguia, de uma forma às vezes até de brincadeira, dizia as coisas, a pessoa começava-se a rir para ele, porque não sabia se ele estava a falar a sério ou a falar a brincar, mas ele ia dizendo as coisas. E eu às vezes cheguei a dizer várias vezes: eu contigo que tenho que estar sempre com o pé atrás, porque isto, os teus pepepeps nunca se sabe se ele está a falar a sério. Mas ele é uma pessoa nisso fantástica, mesmo, fantástica. Gil Ferreira perde-se acima de tudo um grande homem, naturalmente, mas um grande de relações públicas. Vai sentir-se um vazio, independentemente, e não pondo em causa, claro, o profissionalismo de outras pessoas, que será muito, mas vai sentir um vazio no cineteatro, com esta ausência do Eugénio, porque ele no fundo eram relações públicas da casa, e ele conseguia aqui uma ligação, como vimos, e muitas ou mais histórias haveria para contar, e saberá muitas, por certo. Não sei se sabia esta que eu contei, provavelmente sim, não é, pela ligação que tinha a ele, e outras mais. Ele fazia de casa dele muitas vezes um camarim, não é? Levava lá os artistas, levava-os para o jantar e não avisava à esposa, por exemplo. Também me contou histórias dessas, não é? Chegava à casa como se fossem amigos, e está aqui este cavalheiro para jantar. Para tomar banho, também me dizia: você está transpirado, vai tomar banho em minha casa, não há problema. Histórias do cineteatro antes do Sr. Eugénio estar lá mais a título efetivo, durante esse período com o tecido associativo, e agora histórias, como diz o povo, do Arco da Velha. Eu julgo que mais do que relações públicas, para não, Paulo, e permita-me não refutar, mas confrontar, para mais do que com relações públicas, é de facto o ser humano. É de facto o ser humano que se perde, e mais do que qualquer função de RP, perde-se uma pessoa que sempre soube estar, e soube representar, e aliás cada vez mais devemos valorizar aqueles que sabem representar os ideais coletivos de uma forma ímpar, com um profissionalismo e com uma dignidade, as instituições nas quais exercia funções. Eu julgo que se perde de facto é o ser humano capaz de apaziguar nos momentos mais difíceis, o ser humano capaz de se entregar independentemente do dia ou da hora a um projeto comunitário, o ser humano que trazia sempre um sorriso, mesmo quando estava mais aborrecido. E eu recordo particularmente passagens enquanto dirigente associativo, porque enquanto dirigente associativo nós, agentes associativos, por vezes consumíamos a paciência do Sr. Eugénio. Particularmente eu estou a falar na qualidade de elemento executante, depois dirigente do Orfeão da Feira. Consumíamos, e de que maneira, a paciência e a bondade do Sr. Eugénio, porque de facto ao fim há uma análise fria, quando estávamos numa preparação de uma peça de teatro e por vezes saíamos lá às 4, 5 da manhã, só por mera falta de programação e de planeamento nosso, mas o Sr. Eugénio lá estava, dizendo dessa forma, a brincar, lá nos ia dizendo as verdades. Quando se fez uma justa homenagem num momento de dor, e se aproveitou algumas palavras que foram, desculpem, de facto estou a viver aqui
um episódio muito particular, mas quando se fez um vídeo de homenagem por iniciativa do Gabinete de Comunicação, portanto o mérito dessa iniciativa é do Gabinete de Comunicação da autarquia. Naturalmente não nos devemos apropriar do mérito de quem tem a feliz iniciativa, e foi muito bem concretizado porque extraiu a essência do amor do Sr. Eugénio às pessoas e à casa. E quando me pediram algumas palavras para titular esse vídeo de homenagem, eu de facto destaco o caráter, o sorriso, as palavras e até os silêncios, porque o Sr. Eugénio também sabia quando era importante se remeter ao silêncio, para que esse silêncio fosse um momento de reflexão e de voltar à razão. Um abraço muito grande a todos os familiares e amigos do Sr. Eugénio Campos, e certamente que ele viverá sempre connosco naquilo que nos ensinou, e a mim particularmente muito, pelo qual um grande obrigado ao Sr. Eugénio. Paulo, para fecharmos também, estamos em cima da hora. Quero deixar ficar uma palavra de amizade à família. Eu já tive a oportunidade de estar com eles hoje de manhã, e dizer que o Eugénio será sempre uma pessoa que ficará sempre ligada a mim enquanto dirigente associativo, mas acima de tudo a mim, Paulo Joaquim, porque aprendi muitas coisas com ele, tive muito à vontade de falar com ele sobre outros assuntos, inclusive, e ter opiniões formadas por ele e ajudar-me a formar uma opinião. Portanto, e um bem-aja e até sempre, Eugénio, e espero que iniciativas... Eu não gosto muito de dizer que as pessoas depois de falecidas devem ser recordadas e devem ser homenageadas, não, mas acho que o Eugénio efetivamente será uma pessoa que temos que prestar a nossa homenagem, porque foi uma pessoa muito importante na vida, pelo menos de duas pessoas que estão cá, o Gil, que também conviveu muito diretamente com ele, e a mim, o Florinho, se calhar um bocadinho mais afastado, mas também o conheceu. Portanto, mas se formos a falar com uma panóplia de dirigentes associativos, e não só dirigentes associativos, de população em geral, e mesmo daqui de Santa Maria da Feira, ele marcou toda a gente, ele era amigo do amigo, portanto, e a toda a família desejo os meus sinceros sentimentos e um bem-aja até um dia destes. Espero eu que ele agora onde está, que olhe por nós todos e que nos guie no bom caminho para todos nós. Amigos Lourinho. Eu atrevo-me a dizer que Santa Maria da Feira, o tecido associativo em Santa Maria da Feira ficou mais pobre, sem dúvida nenhuma que ficou. Era uma figura que vai ser reconhecida por todos, não tenho dúvidas em relação a isso, como uma figura ímpar no meio associativo deste concelho. Acredito que todos nós muitas vezes vamos ter saudades daquele homem, quanto mais não seja quando estivermos naquele espaço onde ele dedicou muito do seu tempo, porque era uma pessoa de um carinho, de uma simplicidade, de uma educação, de uma elevação fora de série. Isso temos que o reconhecer, e presto a minha homenagem ao Sr. Eugénio Campos, porque sem dúvida nenhuma que foi uma figura ímpar no meio associativo em Santa Maria da Feira. Nós também prestamos esta homenagem. Obrigado a todos por terem cá vindo. Obrigado aos vereadores também. Ficou prestada a homenagem a Eugénio Campos, bem merecida por parte da Rádio Clube da Feira. Já sabem que vai passar em reposição este domingo a partir das 10 da manhã. Bom fim de semana para todos.